Vamos continuar aqui então com a nossa aula. Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, uma parte que realmente você vai começar a fazer 3D. Tudo que eu falei antes é um assunto mais para vocês compreender como funciona tudo, etc. Mas agora a gente vai começar a fazer 3D de verdade. Vamos começar a manipulação de objetos, por exemplo. Eu vou criar um box aqui. E esse box, quando ele vem por padrão, eu consigo manipular só as dimensões dele. Eu não consigo fazer nenhum outro tipo de alteração. Por quê? Porque eu tenho que converter ele para Editable Poly. O que é converter para Editable Poly? É onde que a gente vai poder, como eu expliquei lá no início, que a gente tem os polígonos, a vértices e a edge, a gente vai poder manipular tudo isso, ok? É só clicar com o direito, a gente vem Convert to Editable Poly. Aqui a gente já tem uma cacetada de ferramenta. A gente tem o modo de seleção igual a das lines, que é a vértice, é os pontinhos. Tudo do mesmo jeito, apertando 1, 2, 3, 4, 5 no teclado, a gente consegue acessar todos. As edges, que são as linhas, as bordas são quando eu não tenho uma face, por exemplo, eu vou deletar aqui, ó, eu consigo, ele seleciona todas as bordas, polígono e o elemento. Serve o mesmo esquema lá da linha, que eu posso ter dois elementos no mesmo objeto e assim consecutivamente, ok? Então vamos lá, então explicar as ferramentas mais úteis aqui. São essas ferramentas aqui, que também estão disponíveis no clique direito aqui, ó. As mesmas ferramentas que a gente tem aqui do lado, ó. Certo? E vamos lá, quais são as mais úteis? São o inset. Cadê? Vamos começar aqui começar aqui pela ordem. Isso aqui é o clique, é basicamente essa parte de seleção, soft selection é basicamente igual a das splines. Se você não viu, tá no card aí em cima. Vale a pena dar uma conferida que as splines é um modo muito útil da gente poder fazer a modelagem, beleza? Então o que muda é esse by angle, por exemplo, se eu cliquei e selecionei aqui, ó, vai funcionar do mesmo jeito da gente mover, só que aí vai mover só a edge, beleza? Esse modo de seleção aqui, o que é por ângulo, como que funciona essa modo de seleção por ângulo? Que se eu tenho um ângulo de 45 graus, imagina que a gente tem o box aqui, ó, de lado, ver uma visão de lado. Esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? Então, se eu tiver um ângulo assim, igual teve aqui, aí ele funciona assim no cálculo do Max. Ele passa outra linha aqui e a gente vai ter esse ângulo aqui, ó, que deve ser menos que 45, porque ele selecionou tudo, certo? E se eu clicar com o ângulo selecionado, eu consigo alterar aqui, tipo 90. Se eu selecionar 90, eu selecionaria o box inteiro, e 45 eu seleciono só essa e essa parte. Como vocês viram aqui, ó, seleciono aqui 45 graus, então esse ângulo ele tem menos que 45 graus. Se ele tiver mais aqui, ó, por exemplo, que aqui já vai ser sei lá quantos graus tem aqui, mas não é 45 não. Ele já seleciona independente. A mesma coisa que se eu fizer isso aqui, ó, ele vai ser praticamente 0 grau daqui pra cá. Então ele vai selecionar toda essa parte, entendeu? Se vocês não entenderam, tem um vídeo que eu falo sobre Smoothing Groups, que é essa parte que eu vou deixar o link em cima. Eu acho que é uma das aulas mais importantes que eu dei e eu explico melhor essa sentença, tá? Então vamos continuar lá com as nossas ferramentinhas. Deixa eu alinhar aqui com o pivô da aula passada. Tá, cada um tipo de seleção tem o seu próprio extrude, o seu chamfer, por exemplo. Se eu dar um chamfer aqui, é diferente de eu dar, não é o mesmo chamfer que eu dou aqui na minha linha, entendeu? Já faz uma coisa diferente. Tipo assim, é igual, mas é diferente. Não, ele é igual, a ideia lógica é a mesma, só que ele vai agir de uma forma diferente, tá? Mas vamos lá, eu vou trabalhar aqui tudo por um polígono, porque o polígono é a parte que mais tem todas essas seleções, ok? Então vamos lá. Aqui tem o Extrude, que ele vai extrudar a face, clicando, subindo e descendo o mouse para cima e para baixo. Ele vai dar isso aqui, ele vai extrudar uma face, ele cria uma nova linha puxando para cima, ok? E todas que tem esse boxezinho do lado, a gente consegue controlar aqui por medida, certo? A gente controla por medida. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, selecionar, mostrar aqui, deixa eu tirar o ângulo, mostrar uma seleção aqui, ó. Quando a gente seleciona com o Shift selecionado, ó, ele seleciona um loop inteiro, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui no cilindro. Ele seleciona o loop inteiro, ó. Se eu apertar Shift e selecionar o polígono do lado, é o loop inteiro. O mesmo seleciona da vértice, perdão, da edge é 2 cliques. A edge eu dou 2 cliques e ele seleciona o loop inteiro. O loop inteiro é o fluxo da nossa linha, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar toda essa lateral e vou clicar num boxzinho aqui para ele abrir os settings. A gente tem os settings por polígono, ele vai estudar cada polígono como se fosse único. Se eu clicar aqui, ele já me dá as outras opções. Por grupo, ele vai selecionar todos os grupos e vai fazer subir lá pra cima porque ele é burro. Essa é real. E tem o outro modo que é o Local Normal, tá? É o Local Normal.
ele pega todos os polígonos, mas une na quina. Ele é bem diferente do Polygon, como você pode ver, beleza? A gente tem esse outline, que ele vai extrudar, aumentar ou não o tamanho do polígono, mas isso aí é a mesma coisa que o scale. Se você escalonar o polígono também, vai fazer o mesmo efeito, beleza? A gente tem o bevel. O bevel nada mais é do que um extrude que a gente consegue controlar o tamanho do polígono que ele está extrudando. Ele tem o mesmo princípio do extrude, ó, de selecionar por polígono. Então aqui a gente consegue ter um controle, ó, da parte de baixo. A gente consegue fazer um efeito de... A gente consegue escalonar o polígono que ele está sendo extrudado. O inset, ele vai criar uma edge. Deixa eu pegar num polígono só aqui, ó, lá. Ele cria um polígono dentro de um polígono. Ele faz com que diminua aqui, ó, certo? E também tem aquele esquema de loop por polígono aqui, ó. O polígono por um todo ou polígono por polígono. Esse Hinge from Edge aqui, ele é muito legal. Esse Hinge from Edge, a gente clica na Edge que a gente quer que ele seja fixa, que aí ele extruda um polígono só, beleza? Isso aqui é muito útil para fazer hard surface. Eu seleciono o polígono, ó. Seleciono o polígono. Aí eu venho aqui em Hinge from Edge, eu clico na Edge que eu quero que seja fixa, ele vai extrudar a outra edge, ok? Então é muito útil para pra gente fazer hard surface, e o box dele é a mesma coisa. A gente seleciona aqui, ó, clica aqui, ó, pick edge. É só clicar aqui a edge que ele vai... Opa, a gente tem que selecionar aqui, ele é meio um pouco confuso às vezes. A gente tem que selecionar o polígono primeiro, para depois vir nele aqui no boxzinho para poder falar, tipo aqui, ó, quero que mexa nesse truto aqui, ó, beleza? Aí a gente tem a quantidade de segmento que adiciona aqui, ó, puxa para lá, então dá pra fazer muitas coisas. Extrude along spline. Esse aqui ele acompanha o movimento de uma spline. Imagine que a gente tem spline aqui, ó. Deixa eu deixar esse movimentinho aqui, ó, dar um fillet aqui para ficar melhor de entender. Beleza? Opa, daí converter para folha. Spline não pode, beleza? Seleciona primeiro o polígono que a gente quer extrudar através da linha. O nome já fala, Extrude along spline. A gente clica aqui no setupzinho aqui, ó, no setupzinho, clica no pick line, seleciona a spline, ele já está aqui. Mas por que ele não está seguindo? Porque ele não tem segmento suficiente. A gente só aumenta aqui, ó, você já pode ver que ele começa a seguir legalzinho, beleza? Então dá pra gente trabalhar muitas formas como canos, duto, aqueles duto de vento, tá ligado? Fazer muita coisinha legal aqui. Edit Triangulation. Edit Triangulation eu não quero falar sobre porque entra num assunto muito técnico, muito específico. A gente fez um vídeo esses dias, eu e o Wilson, falando sobre triângulo e polígono, então eu recomendo que vocês vejam ele, que vai esclarecer essa parte de Edit Triangulations para você, ok? O attach é igual da spline, que a gente pode atachar ou desatachar o modelo. Collapse, ele vai colapsar tudo e virar, tipo, ele pega como se fosse essas 4 vértices e junta tudo num só. A gente tem o Slice Plane também, que é muito legal. Esses constraint aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Constraint por edge, ele vai mover, ó, se eu mover ele pra baixo com o none, ele vai mover desse tamanho, certo? Deixa eu pegar esse constraint e mostrar por vértice. Se eu mover pra baixo, ele vai direto pra baixo. Se eu mover com constraint edge, ele vai mover junto com a edge, ó, ele segue o flow da edge. Então, essa ferramenta eu uso muito mesmo. Eu vou mostrar nas partes práticas no momento que eu uso, beleza? O none ele vai descer solto, livre, sempre solto, livre, leve, solto. E a edge ele vai seguir o flow da edge, independente para qual edge que eu for, lado que eu for, ele vai seguir a edge, beleza? Face também, ele segue a face, aqui ó, do objeto, ó. Por mais que eu mexa para qualquer ângulo, ele vai estar sempre colado na face, ó, que é como se tivesse a face aqui. Face no caso seria o nosso polígono, beleza? Preserve UVs, eu vou mostrar isso na parte de UV mais pra frente. Create, essa parte eu não uso. Essa parte de criar aqui, porque vai criar um monte de pontinho aqui aleatório. Basicamente, ninguém usa isso aí hoje em dia. Na real, ninguém mais modela poly by poly hoje em dia. Só eu que sou um doido perdido aí. A maioria modelando ZBrush. Mas enfim, Slice Plane a gente tem aqui que ele vai cortar, ó, a nossa... Deixa eu selecionar todos os polígonos, que a gente tem que selecionar os polígonos que a gente quer cortar. Eu vou selecionar tudo só para dar um exemplo. Slice Plane, ele vai cortar, ó, onde que eu quero que faça um corte, eu seleciono e dou slice. Seleciono aqui, ó, dou slice. É um Fruit Ninja da vida. E o mesmo serve para Quick Slice, só que o Quick Slice é diferente. Eu tenho que dar um clique lá e um clique aqui, ó. Um clique lá e um clique aqui. Um clique lá e um clique aqui. Ele corta o modelo inteiro. Isso aqui é bom para você cortar para quando você for destruir alguma coisa que cria várias fraturinhas aqui. Beleza? Make planar. Make planar é quando
tá tudo desalinhado, por exemplo. Tá tudo desalinhado. Pra cima para baixo, eu quero que ele fique reto. O make planar funciona. Só que não. Por que ele não funciona? Porque cada eixo tem o seu eixo. No caso aqui, normalmente tem que testar, porque o Max é meio doido. Às vezes ele funciona, às vezes não. Vou testar aqui no eixo I. O certo seria o eixo Z, vamos ver. Ah lá, miserável, eixo Z. E então o eixo Z ele faz no eixo Z, o Y no Y, ó, deixou de lado, e o X de ladinho também. Esse View Align, ele vai alinhar conforme a nossa vista. Deixa eu selecionar, ele vai alinhar conforme a nossa vista. Por exemplo, eu estou nessa vista aqui, ele vai alinhar conforme a nossa vista. Ó. Tá vendo? Ó? Alinhou conforme a nossa vista. Quase não uso também. E daqui, esse é legal, só que tem que tomar cuidado com esses carinhas aqui. Porque eu dou um Hide Select, é o mesmo lance lá que eu falei da linha, no tutorial de linha. Se eu dou um Hide Select aqui, ele não vai estar mostrando aqui. Só que ele realmente, ele vai estar aqui ainda, só não vai estar mostrando. Deixa eu dar um Hide All, ele vai estar ali o polígono. Então, é bom para usar, para você ter a visão de algumas coisas, mas tem que tomar cuidado. Porque às vezes você pode esquecer que vai ter ou não polígono ali e pode acabar deletando. Material IDs. Eu vou explicar uma aula de material básico que vai entrar isso aqui. Smoothing Group já fiz a aula e já recomendei para vocês. Essas partes aqui é de Vertex Paint, de puxar aqui, ó. Que a gente consegue trabalhar como se fosse uma escultura, alguma coisa, se eu adicionar mais segmentações aqui, mas eu quase não uso também. Quando é nesse caso assim, é mais fácil levar para o ZBrush, que o programa já é próprio para isso. Então essa é a parte que a gente começa a manipular o objeto e a gente já começa a fazer algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, eu vou criar aqui a gente já começa a criar tipo um cano, sei lá, vou criar um cano aqui, eu já dou um inset, ó, eu já dou um extrude. Teve um que eu não mostrei, que é o bridge. O bridge é bem interessante, deixa eu deletar esses caras aqui. Beleza, aqui já puxei aqui, beleza? O bridge que eu não mostrei porque ele funciona só com edge ou com borda, ele conecta uma linha na outra com um polígono, beleza? Eu selecionei o de baixo lá, selecionei esse aqui de cima e dou um bridge. O mesmo ele vai servir aqui, ó, se eu pegar esse aqui, vou duplicar para lá, no mesmo elemento, né? Lógico, dos dois objetos ele não tem as mesmas informações. Eu seleciono essa edge aqui, essa de lá e dou um bridge, tá? Aí ele funciona conectando de um ao outro, mas é bem um básico aqui. Eu vou fazer uma parte muito mais prática em breve, porque essa parte que eu estou querendo explicar aqui é a parte mais teórica para quem não entende do 3D, para quem está vindo entender um pouco das ferramentas. Mas em breve a gente vai ter muita coisa prática, demorou? Então não se esqueça de se inscrever no canal aí, dar um joinha. Você segue lá no Instagram também, que eu estou postando coisa direto no Instagram. Tá tudo aí embaixo, demorou? Entra no link do Discord e tamo junto.